Olá, amigos do cinema, estou de volta. Uma das mais importantes produtoras do cinema brasileiro nos anos 30 e 40, a Cinédia foi idealizada por Adhemar Gonzaga, se dedicando a produzir dramas populares e comédias musicais que ficaram conhecidas pela denominação genérica de chanchadas. No entanto, a Cinédia produziu filmes de diversos gêneros. Este é o vídeo de hoje, a história da Cinédia cinematográfica. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Para fundar a Cinédia, Adhemar Gonzaga importou os melhores equipamentos e tecnologias, como câmeras e sistemas de som, no primeiro filme brasileiro com som óptico. Humberto Mauro assinou o primeiro filme da companhia, Lábios Sem Beijos, de 1930. Em 1933, ele dirigiu, com Adhemar Gonzaga, A Voz do Carnaval, no qual a cantora Carmen Miranda fez uma de suas primeiras aparições cinematográficas. Com comédias musicais como Alô, Alô Brasil, Alô Carnaval e Onde Está as Felicidades, lançou atores como Ascarito, Grande Otelo e Dercy Gonçalves. O maior sucesso de público da Cinédia foi O Ébrio, de 1946, produzido por Gonzaga e dirigido por Gilda de Abreu. Destacam-se também Bonequinha de Seda, de 36, Estudante, de 35, Ganga Bruta, de 33 e Limite, de 31. Os antigos estúdios da Cinédia, mais tarde, foram usados para as gravações da novela adolescente Malhação da Rede Globo entre os anos de 95 e 98, quando a trama ainda se passava em uma fictícia academia de ginástica. Atualmente, a empresa segue em funcionamento em nova sede no bairro da Glória, onde também estão alocados o acervo documental e seu acervo de equipamentos. O jornalista carioca Adhemar Gonzaga inaugurou a Cinédia, primeiro estúdio cinematográfico do país, com a intenção de produzir filmes com o mesmo alto padrão dos norte-americanos. O título do primeiro filme já estava definido. Foi Lábios Sem Beijos, dirigido então pelo mineiro Humberto Mauro e protagonizado por Leila Rosa e Paulo Morano. Adhemar sempre foi amante do cinema, tanto é que havia criado com o crítico Mário Bering a revista Cinearte. Depois de visitar grandes estúdios de Hollywood, resolveu dar um passo ousado e fundar nossa própria companhia cinematográfica. A diferença era que a Cinédia pretendia aproveitar o que temos de original, nossas belas paisagens, nosso jeito de ser, nossa musicalidade. Instalada na Rua Abílio 26, em São Cristóvão, a Cinédia começou então a produzir seu primeiro filme, Lábios Sem Beijos, uma semana após sua fundação, com direção de Humberto Mauro. Logo em seguida vieram Limite, de 1931, de Mário Peixoto, Mulher, de 1931, de Otávio Gabos Mendes, Ganga Bruta, de 33, também de Mário Peixoto, que iniciou então as suas atividades de distribuição da Cinédia. Limite não chegou a ser exibido comercialmente. Já Lábios Sem Beijos e Mulher, apesar de terem sido sucesso de bilheteria, não deram retorno financeiro à Cinédia, pois eram distribuídos pela Paramount dos Estados Unidos, o que fez a Cinédia começar a distribuir seus filmes. Ganga Bruta foi um fracasso de público, pois representou a passagem do cinema mudo para o sonoro, e quando um ator brasileiro falava, todo mundo caçoava, diziam que o brasileiro não sabia falar no cinema. No entanto, Ganga Bruta hoje é reconhecido como um dos maiores filmes que o cinema brasileiro já produziu. Diante da falta do retorno financeiro, Gonzaga partiu para a realização de comédias musicais carnavalescas, como Voz do Carnaval, de 33, Alô, Alô Brasil, de 35, Estudante, de 35, Alô, Alô Carnaval, de 36. Esses filmes foram os precursores das chanchadas das décadas de 40 e 50.
Esses musicais eram a oportunidade de o público poder ver imagens dos artistas do rádio como Lamartine Babo e Carmen Miranda, mas não era o tipo de filme que Gonzaga queria fazer. Durante os anos 40, depois de ter produzido cerca de 60% dos filmes brasileiros lançados na década anterior, a Cinédia voltou a passar por dificuldades financeiras devido à Segunda Guerra Mundial. Ficou quase impossível importar as matérias-primas. Adhemar Gonzaga estava falido quando, em 1942, Orson Welles alugou os estúdios. Com o dinheiro do aluguel, o estúdio produziu então Berlim, na Batucada, de 44, mostrando a influência da guerra no nosso cinema. O Ébrio, de 1946, foi um grande sucesso de público, ajudando muito a Cinédia nessa época. No início dos anos 50, com o surgimento em São Paulo das produtoras Vera Cruz, Maristela e Multifilmes, Gonzaga transferiu-se para lá, acreditando que se formaria o principal polo do cinema nacional. Mas quando os amigos começaram a frequentar a casa dele em São Paulo, dizendo que haviam sido contratados pela Vera Cruz com salário fixo mensal, ele começou a desconfiar. Isso não vai dar certo, e isto foi um erro que eu cometi, relatou Adhemar. Ele então arrumou suas coisas e voltou para o Rio. Adhemar vendeu a casa de São Paulo e o terreno de São Cristóvão e instalou a Cinédia na estrada da Soca, número 400, em Jacarepaguá. Era o ano de 1956, quando foi lançado no Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, que inaugurou uma nova estética do cinema brasileiro. Já nas décadas de 60 e 70, a Cinédia sobreviveu com aluguéis da TV Globo, de empresas publicitárias e de produções estrangeiras. Responsável por grandes clássicos do cinema brasileiro, a Cinédia foi fundada então em 15 de março de 1930 e hoje é considerada um marco histórico por inaugurar a mentalidade da produção cinematográfica em escala industrial no Brasil. Tamanha era a qualidade do estúdio que o famoso diretor americano Orson Welles escolheu a empresa para gravar o seu inacabado filme. Entre as grandes produções da Cinédia constam Bonequinha de Seda, de 1936, Alô, Alô, Carnaval, de 37, O Ébrio, de 46, que permaneceu 35 anos em cartaz, e Ganga Bruta, de 33, eleito pelo Fest Berlim em 1995, um dos 100 melhores filmes da história do cinema. Filha do fundador do estúdio, Adhemar Gonzaga, Alice assumiu a empresa no começo dos anos 70 e ampliou suas áreas de atuação, realizando, entre outras, uma parceria com a Rede Globo de televisão na produção de shows, minisséries e especiais. O trabalho de maior sucesso deste período foi a adaptação da obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na transição do século, a Cinédia mudou o foco de seus trabalhos e voltou para a preservação e restauração de seu acervo de filmes e para a criação de um centro cultural para a difusão da cultura cinematográfica e audiovisual. Desde o final dos anos 70, Alice Gonzaga vem desvendando um papel fundamental na restauração e na divulgação de obras fundamentais da cinematografia brasileira, tais como Alô, Alô, Carnaval, de 1936, Mulher, de 31, e a recuperação de vários filmes. Com a morte de seu pai, Alice Gonzaga assumiu então o legado da Cinédia, cuidando para restaurar todos os longas e curtas dirigidos e produzidos pelo seu pai Adhemar Gonzaga. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu voltarei.